Simpósio de Especialidades AMNA. Muito bom dia a todos. Meu nome é Bruno Della Ripa Rodrigues Assis. Apresentando a especialidade da neurologia. Eu sou médico neurologista, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, onde eu também fiz a minha residência em neurologia. Depois eu vim para São Paulo, onde eu fiz especialização em neurogenética, nós chamamos de complementação especializada, em neurogenética no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto ao professor Fernando Koch. Atualmente eu sou médico neurologista coordenador da equipe de neurologia do Hospital Nipo-Brasileiro de São Paulo. Sou também médico neurologista do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, tenho meu consultório privado e trabalho também como neurologista na área de neurogenética junto ao laboratório Mendelex, de análise genômica. Bom, eu estou aqui a convite, pelo qual eu agradeço muito o convite, para falar para vocês um pouquinho sobre o dia a dia do neurologista e algumas nuances da especialidade. Eu ainda trabalho como neurologista geral bastante, apesar de ter feito a especialização em neurogenética com doenças raras. Neurologia é uma área bastante abrangente, onde vocês vão ter oportunidade de ver pacientes com doenças inúmeras, com muita interface com todas as especialidades, especialmente as clínicas, mas também eventualmente algumas cirúrgicas. Tá? Nós temos interface muito grande com a cardiologia, com a endócrina, com a nefro, com a hemato e com a infecto principalmente, e também com a reumatologia para doenças inflamatórias e cuja doença primária reumatológica tem uma manifestação neurológica superposta. Então nós temos principalmente a nossa atuação como neurologistas em doenças primariamente neurológicas, então cefaleias primárias, por exemplo, ou mesmo as secundárias, epilepsia, doenças cerebrovasculares, doenças demenciais, como doença de Alzheimer, demência com corpos de Levy, doenças do transtorno do movimento, hipercinética e hipocinética, Então, Parkinson, idiopático ou parkinsonismos atípicos, temos coreias, como a coreia de Huntington, coreias medicamentosas, coreias primárias, secundárias, temos distonias, os tremores, então uma área bastante abrangente dentro da própria neurologia, além das doenças neuroinfecciosas, nós temos ainda as próprias doenças neurogenéticas, doenças neuromusculares, hereditárias e adquiridas, enfim, uma área de abrangência muito grande, que pode ser efetuada tanto em âmbito hospitalar quanto em consultório, ambulatório. Tá? Bom, atualmente eu atuo mais na área hospitalar mesmo, além do consultório privado, e no laboratório de genética da Mendelex, atualmente. O dia a dia do neurologista é bastante corrido, tá, gente? Não dá para falar para vocês que é uma especialidade tranquila de se fazer, porque a gente tem muita atuação em várias frentes. É uma especialidade bastante requisitada e isso é bom do ponto de vista mercadológico, sem dúvida, e também acadêmico, profissional. A parte acadêmica da neurologia também é bastante importante, muito atuante aqui no país. Nós temos a ABN, a Associação Brasileira, Academia Brasileira de Neurologia, e a Academia Brasileira de Neurologia tem os seus departamentos científicos para cada subespecialidade, subdivisões, sempre todas muito atuantes do ponto de vista acadêmico, com congressos anualmente, semestralmente, às vezes até em períodos um pouco mais curtos. Nós temos profissionais excelentes em neurologia no Brasil, nós não devemos, do ponto de vista de qualidade técnica, para nenhum país do mundo, apesar de não termos tanta estrutura quanto boa parte dos países um pouco mais avançados, mas do ponto de vista técnico nós temos profissionais sensacionais. Tá? A neurologia ela é difundida pelo país todo, nós temos polos importantes no Sudeste, no Sul, mas também temos ótimas escolas no Norte, no Nordeste, tá? E no Centro-Oeste. Então, a neurologia brasileira sempre foi e sempre será bastante expressiva do ponto de vista local e mundial. Tá?
porque as novidades chegam cada vez com mais frequência, com maior amplitude, e as doenças vêm ficando com um entendimento maior, cada vez mais complexas, né? Nós temos previsões de tratamento para doenças raras, numa cadência muito maior do que tínhamos há alguns anos. Então, a necessidade de se atualizar constantemente é muito grande. Também temos muita atuação na emergência, principalmente com AVC, com crises convulsivas, com cefaleia, principalmente as com sinal de alarme. Então, a neurologia é uma especialidade muito requisitada, em geral, também no âmbito emergencial, tá? Nós atuamos muito junto com o pessoal da cardiologia, próximo ali, né? E da neurocirurgia também, tá? No hospitalar, nós temos muitas doenças que são abordadas aí pelo neurohospitalismo, além do AVC, dos estados de mal convulsivos, nós temos síndrome de Guillain-Barré, nós temos as neuroinfecções, meningites, meningoencefalites, temos as doenças imunomediadas, né, inflamatórias. Enfim, é uma gama de doenças muito grande, tá? Então, quem escolhe a neurologia geralmente gosta muito de estudar, de estar sempre atualizado e de ter interface com outras especialidades, tá? O exame neurológico ainda é uma ferramenta extremamente importante a despeito do avanço científico e tecnológico, com ressonância, com análise de sequenciamento genômico, por exemplo, que eu já citei, com as biópsias musculares, com a neurofisiologia. Tudo isso é muito importante, mas o exame neurológico ainda é extremamente importante para a gente ter o raciocínio diagnóstico e poder dar uma conduta adequada, tá? Então, quem escolhe neurologia geralmente gosta também de exame físico e se importa muito com uma anamnese apropriada, pois na anamnese a gente já pode ter algumas suspeitas diagnósticas importantes, tá? Eu convido a todos a conhecer um pouco mais a respeito da especialidade. É uma especialidade realmente apaixonante, muito demandante do ponto de vista pessoal, tá? E acadêmico e técnico também, sem dúvida, tá? Profissional, mas muito recompensadora do ponto de vista pessoal mesmo, tá? É muito bom cuidar dos nossos pacientes. Os pacientes agradecem muito pelo cuidado, eles sentem que estão sendo bem cuidados, tá? Quando o profissional se dedica. A despeito de dificuldades com o diagnóstico, podem ter certeza que não é nada fácil para a maioria de nós, alguns diagnósticos mais comuns, menos comuns, mas com manifestações muito amplas, tá? Então é uma especialidade bastante desafiadora. O dia a dia do neurologista é esse, tá? Muitos plantões, muitas visitas hospitalares, muitas consultas em consultório. O neurologista geralmente é um indivíduo bastante atuante, mas também, não só do ponto de vista profissional, mas também acadêmico, como já havia dito. De inovações, nós temos boas inovações, tá? Como eu disse já, no tratamento das doenças raras, aí puxando um pouquinho para o meu lado, nós temos avançado bastante aí com trials para tratamentos de doenças que a gente não tinha previsão de tratamento há poucos anos. Também temos uma boa previsão de evolução tecnológica com imagem, tá? Principalmente aí a neuroimagem, PET-CT, SPECT, ressonâncias de campos magnéticos cada vez maiores, então de uma qualidade de imagem cada vez maior, surpreendente mesmo, como nós podemos ver nas publicações. Hoje a ressonância de 3 Tesla em São Paulo é uma realidade muito mais frequente. Nós temos ressonâncias de 7 Tesla fora do país, já tem previsão para ressonâncias funcionais, já sob estudo, mas que estão sendo aplicadas aí do ponto de vista profissional, cotidiano. Cirurgia para epilepsia, estimulação cerebral profunda, não só para doença de Parkinson, para distonia, tremores, outras condições, cada vez com maior avanço aí nos estudos. A eletrofisiologia, né, a neurofisiologia sempre avançando bastante com a monitorização intraoperatória. Então nós temos muitas inovações aí pela frente
Eu acredito que a neurologia esteja na vanguarda das inovações tecnológicas, tá? Justamente por isso, do profissional em neurologia, cada vez mais se exige um conhecimento e uma certa afinidade com a tecnologia, tá? Com a computação, com os processos de informática, de tecnologia em saúde, para que o profissional possa aliar mais essa ferramenta à sua prática diária, tá bom? Bom, eu os convido para que a gente possa conversar um pouco mais a respeito da especialidade, trazer algumas curiosidades. Muito prazer, obrigado pela atenção. Um ótimo dia a todos.